Senhor presidente, colegas deputados, parlamentares, essa casa fez um aporte através de legislação estadual, um valor de 60 milhões de reais para complementar, para regularizar, equilibrar as contas da CACEMES em benefício aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul. E essa legislação estabeleceu uma forma de prestação de contas, deputado Júnior Mock, onde a lei estadual aprovada por essa casa determinou a apresentação dos contratos, das notas fiscais e que comprovasse a maneira como seria realizado a internalização desses recursos, valores e pagamentos. E é importante a gente destacar que essas contas, dessa maneira, não foi apresentado ao Tribunal de Contas e nem a essa casa, e digo isso porque já cobrei a prestação de contas de acordo com as obrigações que a lei estabeleceu. E hoje, pasmem, tivemos acesso, deputada Mara Caseiro, deputado Neno Razucchi, tivemos acesso a uma notificação extrajudicial do Servan, dentre várias outras instituições que a CACEMES tem atrasado o pagamento, dizendo que vai suspender os serviços com essa entidade. E aí pergunto, Servan, para quem não conhece, é a instituição que cuida da anestesia que é feita para realizar qualquer cirurgia ou menor das intervenções hospitalares que podem ser realizadas. Quer dizer, essa instituição basicamente contempla a grande maioria dos anestesistas que são associados em Mato Grosso do Sul. Quer dizer que as cirurgias vão ser suspensas na CACEMES. E agora o ponto que eles colocam nessa notificação extrajudicial é o que o mais é interessante, que existe uma inadimplência referente à competência de setembro de 2025, com relação a um acordo que foi feito em agosto de 2025, mas principalmente pagamentos em aberto, deputado Zeca do PT, de 2021, 2022, 2023, 2024, e aí algumas questões negociais, recomposição dos honorários, enfim, outras situações. Mas veja, essa casa recebeu a justificativa do governador Eduardo Riedel que teria que doar esse valor à CACEMES para ajudá-los a pagar exatamente essas contas que a entidade estava com dificuldade de 2021, vencida em 2022. O que fez a diretoria e o presidente da CACEMES? Quer dizer, não pagou? Ele pegou o nosso dinheiro e enfiou onde? Voou com o nosso dinheiro? Ora, essa casa tem algumas falas e algumas considerações que são precisos nós, nesse momento, debatermos e entendermos, deputado Júnior Mock, o que é a CACEMES. Porque muito se fala agora, não, doou-se 60 milhões a CACEMES. Mas veja, quando nós analisamos a forma de composição dos recursos da CACEMES, deputado Júnior Mock, chamam a atenção que o Estado de Mato Grosso do Sul e a composição de todos os poderes, no último exercício de 2024, segundo aberto no site da própria entidade, é responsável por 475 milhões na condição de patrocinador da entidade, quando 848 seria recurso direto do participante. Então, além dos 60 milhões, o Estado contribui voluntariamente, por meio de lei também,
Quer dizer, uma espécie de doação, uma espécie de auxílio à entidade que nenhuma outra seguradora e nenhum outro plano detém. Então veja que aproximadamente 35%, deputado Júnior Mock, dos recursos recebidos pela CACEMS são recursos do patrocinador, são recursos voluntários, instituídos por meio de lei. Se nós revogarmos a garantia que colocou lá 5,25 do Estado como contribuição facultativa, inclusive até uma desigualdade, porque tem servidores, deputado Júnior Mock, que são obrigados a escolher então a CACEMS porque vão receber esse benefício de 5,5 a título de contribuição do seu plano de saúde, quanto outro servidor da mesma categoria, com as mesmas funções e garantias, caso não escolha a CACEMS, não recebe esse auxílio para pagar o seu plano de saúde, caso ele não seja a CACEMS e agora a Unisaúde. Então o Estado está criando até uma desigualdade, sem contar que o repasse desses recursos a esse plano de saúde, ele acontece com zero inadimplência. E se nós pegarmos o julgamento, deputado Júnior Mock, que aconteceu no STJ, face à obrigatoriedade da tabela da ANS, chama a atenção, deputado Júnior Mock, de Vossa Excelência, sobre a obrigatoriedade, a exclusão, sobre o rol taxativo ou não. Houve um dado muito interessante que quero trazer ainda a plenário, que está dentro do processo, para não permitir a exclusão do rol plenamente taxativo e não expansivo da ANS dos medicamentos, é que analisou que os planos de saúde, nos últimos 5 e 10 anos, não tiveram prejuízos. E os planos de saúde, de maneira global analisados, são os planos de saúde particular. E veja que a CACEMS recebe um aporte que os outros planos de saúde não recebem. Não recebe inadimplência, porque é descontado em folha do servidor e alavancado 34%. 35,91% é um benefício que o Estado está dando a essa entidade. Como pode haver fornecedores, deputado Júnior Mock, em atraso? Essa picaretagem daquela SUDA odontologia que nós já mostramos aqui, até mudou de nome. O dono oficial da SUDA, ele está fazendo medicina, ele quer se formar agora. Isso é um grande negócio. Tanto é que mudaram nomes, agora é Viventeres. O atraso continua vivo, viu, Viventeres? Os dentistas não recebem em dia aquilo que é descontado dos servidores. E veja, há um esquema na odontologia, há um esquema na oncologia, há um esquema na hemodinâmica, agora há um esquema na gestão. Tudo é um contrato, tudo é um contrato. A CACEMS é um contrato, um percentual e uma ligação obscura dos titulares dos contratos com o presidente da CACEMS. Então me parece que o que é? Vai aparecer aqui uma outra entidade, vão abrir um esquema agora na anestesia? É isso que está acontecendo? Querem quebrar uma empresa para colocar uma outra empresa? E percebam, esses pagamentos são glosas não resolvidas de valores que essa casa fez um aporte para que o servidor não precisasse, deputada Amara Caseiro, passar por esse problema. Se a empresa de anestesia parar, as cirurgias de oncologia, de hemodinâmica, qualquer parte do corpo que seja tenha uma necessidade cirúrgica, vão ter que parar. Então essa casa tem que começar a fazer sérias reflexões sobre a gestão que está inserida a CACEMS, sob pena de não defender, não ouvir aquilo que está acontecendo hoje, deputado Júnior Mock, no estado de Mato Grosso do Sul.
Daqui a pouco vão ouvir o quê? Que o Estado não está repassando a verba da saúde da CACEMS também, será? Porque eu vi o vídeo da prefeita de Aral Moreira, deputada Mara Caseiro, reconhecendo, olha, estamos em dificuldades, o Estado não tem nos enviado recurso. Rogo, disse ela, rogo para que o Estado se restabeleça nas suas finanças. O prefeito Juliano Ferro disse, em 5 anos de mandato, nunca vi uma crise tamanha. Atribui também ao governo federal e fiz um pente fino nas contas do município de Viema e não vi, deputado Pedro Kemp, deputado Zeca do PT, não vi nenhum atraso do governo federal ao município de Viema e ao município de Aral Moreira. Então veja, nós temos aqui um denominador comum que são os prefeitos que estiveram obrigados ou não ali, junto com o governador ali, junto com o Dagoberto, junto com o Geraldo Rezende, agora de certo todo mundo vai vir para a direita, né? Mas talvez esses prefeitos não tenham condições de falar e de se libertar totalmente desse governo, deputado Zeca do PT, que obrigou eles a estarem ali, mas de reconhecer a situação fiscal do Estado também. Então veja, nós temos 2 alertas aqui, o da CACEMS atrasando fornecedores, o Estado de Mato Grosso do Sul atrasando fornecedores, Vossa Excelência sabe disso. E lá na CACEMS a gente tem uma situação um pouquinho avançada. A negociação com fornecedores para que diminua aquilo que foi pactuado. Não, se você me der um desconto aqui, fizer uma negociata comigo, quer dizer que chama, diminui o que o cara tinha que receber e o cara é obrigado, porque senão vai falir a empresa dele. Isso está acontecendo de A a Z. E isso demonstra e reforça a importância de 2 pontos. Essa casa abrir a CPI da CACEMS e investigar como que gasta 5, 6, 7 milhões com verba de publicidade na CACEMS. Sites que, quando a gente fala a verdade, começam a fazer montagens ali, alegações mentirosas e falsas a meu respeito, deputado Júnior Mock, mas que eu não consigo entender por que um orçamento milionário da CACEMS para abastecer a mídia com recurso público, porque o Estado está dando. Então vamos fazer o seguinte, corta na lei no Estatuto dos Servidores o percentual que o Estado repassa para a entidade. Vamos ver se ela vai fazer campanha de mídia de 5 milhões todos os anos. E vamos analisar também outro ponto importante. Vamos analisar com precisão os recursos, os contratos que o servidor público tem o direito de saber a forma, as condições, as vantagens e desvantagens em que foram pactuados. Ponto. Eu estou provando aqui para Vossas Excelências. Existe uma lei que hoje coloca um repasse de 2024 de 475 milhões de reais de recurso público, voluntários, instituído e que são internalizados nas contas dessa entidade. Então, faço essa reflexão para que Vossas Excelências comecem a nos ajudar a trazer esse tipo de debate para o plenário, para as contas do Estado. Nós temos os prefeitos que estavam lá, obrigados... Permite uma parte, deputado? Vou concluir minha fala e permito a parte a Vossa Excelência. Nós temos, prezados colegas, os prefeitos que estiveram no evento
que o deputado Zeca do PT colocou, obrigados ou não, em dificuldade financeira. Então, no lugar de dizer, ora, esse deputado está dizendo isso, está falando porque a oposição, vamos nos debater sobre a realidade, sobre os contratos, sobre os números, sobre as decisões que o Estado tem realizado. Eu fiz hoje, mais uma vez, 3 requerimentos de informações simples. No lugar de me atacar, respondam com os dados. Vamos mostrar quanto tempo o governo não repassa esses recursos. Vamos mostrar, deputado Zeca do PT, aonde o governo está querendo alocar o dinheiro que solicitou do BNDES. Eu quero debater amanhã, se tiver oportunidade, sobre isso. O governo do Estado não concluiu do MS ativo, pelos números que nós levantamos, 25%, 28%. E quando solicitei, deputado Zeca do PT, através da LAI, a Lei de Acesso à Informação, o BNDES me respondeu, deputado Pedro Kemp, deputado Zeca, aonde o governo vai investir os recursos, caso sejam liberados, e que não foram liberados por culpa da situação fiscal do Estado e dos projetos não executados, não contratados. Isso está na resposta que vou trazer a Vossa Excelência. Mas quando vejo o plano de ação do governo do Estado, deputado Júnior Mock, é de chorar, porque seriam obras de grandes investimentos, obras de infraestrutura, obras de desenvolvimento. E se vocês olharem, eu vou trazer aqui, vou mostrar, são pedacinhos, são recortes, são ligações, pequenas pavimentações, que, muito bem-vindas, mas, na verdade, me assusta que isso não seja contratado e executado com dinheiro próprio do Estado. São obrigações e são obras que o Estado já deveria estar fazendo sozinho, por conta própria, e não contratando como algo de investimento, recuperação de malha viária. Ontem, deputado Zeca do PT, vi o governador de Mato Grosso, deputado Júnior Mock, governador Mauro Mendes, andando na rodovia 163, e vou fazer um desafio aqui ao governador Eduardo Riedel. Viu, deputado Júnior Mock? Eles mudaram o nome depois da fala do senhor, a CCR também. A Suda virou Viventeres, né? E depois da fala de Vossa Excelência, a CCR virou Motiva. Então eu vou motivar o governador Eduardo Riedel, através de um desafio, a pegar um copo de água ali na 163, ali, e fazer igual o governador Mauro Mendes colocou em cima do seu veículo e andou na rodovia 163, e nós não temos nem estadual, nem federal, nenhuma rodovia, talvez que o governador só goste de andar de avião, de Piaggio, né, a Ferrari do ar. Talvez ali no ar ele consiga, se não tiver com turbulência, deputado Zeca do PT, colocar um copo de água em cima do painel do avião e não balançar. Mas nas nossas rodovias, não. Vossa Excelência vai permitir a parte? Eu estava concluindo a minha fala, então concedo a Vossa Excelência o à parte. Deputado, só para compromisso com a literalidade da fala, eu não me preocupo em vir fazer defesa da CACEMES, dos contratos do presidente, não se trata disso. Mas, assim, nós temos uma lei e Vossa Excelência usou várias vezes a expressão repasse. Repasse para a CACEMES, repasse de 400 milhões, repasse. Em razão do meu compromisso jurídico com aquilo que a lei determina, eu não posso deixar Vossa Excelência continuar falando em repasse, porque o governo não faz e não pode fazer repasse para a CACEMES, a não ser que sejam autorizados por lei, como nós fizemos aqueles 60 milhões. Os 400 milhões que vão para a CACEMES, não é para a CACEMES, é contribuição, deputado Pedro Kemp, contribuição estabelecida por lei ao plano de saúde do servidor, que é para a CACEMES, assim como é
para a Unisaúde. Então, só para não ter dúvida, população que nos assiste, a gente tem responsabilidade, não há repasse financeiro para a CACEMS. Há uma contribuição legal estabelecida para o servidor ter um plano de saúde, que é ao servidor, e aí é 400, é 500, de acordo com o número de servidor e se o servidor for filiado a CACEMS, que se o servidor quiser sair amanhã, não é assim, deputado Paulo Duarte? O servidor quer ir amanhã para a Unimed, para a Unisaúde, para outro plano de saúde, ele vai. Mas não é repasse do governo, só para compromisso com a literalidade. Segundo, deputado, Vossa Excelência sai do assunto da CACEMS e vai para a transparência do governo. Eu preciso dizer, deputado, que o governo do Estado, nota do Tesouro Nacional dessa semana, recebeu a atribuição de nota A na gestão de contas públicas, falando exclusivamente da qualidade da informação contábil de 2024, atingindo a nota, olhem, gente, pasmem, 96,468 em informação contábil. Dizer que um governo que tem 96,468 nota A nacional é um governo que não dá informação, me desculpa, aí o senhor tem que fazer esse discurso contra o Tesouro Nacional e eu vou assinar junto com o senhor. Presidente, eu confesso que fico um tanto desconfortável por ser Vossa Excelência, o presidente que eu ajudei a eleger, todas as vezes, a pessoa que venha estabelecer algum tipo de contraponto, contraposição, com o meu papel digno, honrado, corajoso, de vir estabelecer questionamentos que não chegaram a essa casa, que não são algo que não significa algo que a gente consiga facilmente interpretar e entender. Vossa Excelência tenta trazer uma distorção de conceitos e situações de maneira a tentar aniquilar o conceito por detrás da situação que esse deputado tenta trazer. Perceba, se é o primeiro ponto da fala de Vossa Excelência, se é repasse ou não, deveria constranger Vossa Excelência e o governador Eduardo Rida, porque quem trouxe essa palavra repasse, e aqui tenho a mensagem do senhor governador Eduardo Rida, foi o terceiro parágrafo final da fala, endereçado aqui a Sua Excelência, o senhor deputado Gerson Claro Dino, recebido pela SAUGE, dia 17 de agosto de 2023, o seguinte parágrafo que peço ressalva a ler. Com o intuito de auxiliar na diminuição do impacto negativo nas finanças sobre dita instituição, considerando a solicitação apresentada pelo presidente da Casa, por meio do ofício 067, 16 de agosto, apresenta essa proposição para o repasse do valor especificado no projeto de lei anexo. Eu vou ler de novo. Apresenta-se essa proposição para o repasse do valor especificado no projeto de lei anexo. Então, gostaria de dizer que, apesar de utilizar a palavra repasse para que as pessoas possam entender, o projeto de lei estabeleceu uma doação, uma subvenção, e quando a gente estabelece que há um recurso de 475 milhões de reais, 35% de todos os recursos estabelecidos por meio de repasse, de subvenção, de doação, de transferência, de PIX, de TED, de qualquer que seja a qualificação contábil ou administrativa, isso nunca, presidente, nunca deixará de ser um recurso do Estado, que por meio de lei, sim, o Estatuto do Servidor, estabeleceu uma injustiça ao obrigar o servidor a escolher a CACEMS, que depois foi obrigado a escolher a Unisaúde, que depois pode ser obrigado a escolher várias outras, mas percebam,
houve uma pressão e houve um mandado de segurança que a Unisaúde impetrou há anos atrás, que considerou inconstitucional a sua exclusão. Então, o que eu estou discutindo e que está por detrás, como pano de fundo, deputados, presidente, servidores públicos, é que ninguém pode, sem a devida prestação de contas, clara, transparente, ver o que está acontecendo dentro dessa entidade que é beneficiada, que é tratada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como uma operadora, como um plano de saúde, estar na situação que está com tantas subvenções, repasses, doações de dinheiro, de recursos do Tesouro Estadual. Por quê? Se essa casa decidir revogar parte do artigo do Estatuto dos Servidores Estaduais, imediatamente cessam esses repasses, subvenções, ajudas e auxílios. E quando nós analisamos outras operadoras de saúde, deputado Márcio Fernandes, deputado Júnior Mock, vemos que os contratos que foram realizados com a iniciativa privada são muito mais vantajosos do que aqueles contratados nas mesmas condições a CACEMES. Por isso que está em situação de dificuldade, por isso que a qualidade do serviço da CACEMES está uma porcaria, enquanto a vida particular e privada das pessoas que recebem contratações milionárias de recursos que estão sendo subvencionados pelo Tesouro Nacional, vivem na bonança, comprando carro de 5 milhões de reais, comprando jato, construindo mansões de 1, 2, 3, 4, 5 terrenos, como já mostrei o Fabrício Colassino fazendo aqui, num dos maiores condomínios de Campo Grande. O que é uma vergonha. Ninguém aguenta mais a CACEMES continuar nessa situação. Isso é uma hipocrisia. Essa casa deve satisfação aos servidores. Essa casa tem a obrigação moral de instaurar essa CPI, que já esteve muito perto de ser instaurada, que vários colegas parlamentares têm a vontade de pegar e escancarar aquilo que já trouxe nessa tribuna. Em uma situação, deputado Júnior Mock, tem mais de 10. Essa empresa não aguenta uma auditoria. 1,4 bilhão de reais todos os anos, sem prestação de contas do Ministério Público, da Assembleia, do Tribunal de Contas, apenas a uma auditoria de diretores ex-sindicalistas, presidentes de federações que estão lá recebendo salários, mas que na verdade são reféns, porque não tem outra opção a não ser, todas as vezes, carimbar e aprovar aquilo que com grande hegemonia e já criticada pelo próprio Partido dos Trabalhadores, logo que o deputado Zeca do PT assumiu, a crítica da falta de transparência e de renovação interna. Então não me venham dizer sobre a falta de necessidade da gente abrir mais essa caixa preta. E eu acho que essa casa tem a possibilidade de trazer grande contribuição aos servidores de saúde, aliás, que agora sequer terão a possibilidade de administrar aquilo que é próprio deles, dado pelo Estado de Mato Grosso do Sul com muito suor e ajuda, uma vez que agora o Instituto Aqua, né, então é Viventeres, Motiva, Aqua, é tudo isso vai entrar lá para dentro e vai começar a receber algo para fazer aquilo que deveria há muito tempo estar sendo bem feito, prestando um serviço de qualidade, e a gente vai mostrar muita sujeira, deputado Rachoca, que está por detrás dessas contratações. É com muito prazer que trarei todos os elementos para essa casa. Obrigado, senhor presidente, era a minha fala.